Muito bem, nós estamos aqui para continuar esse comentário bíblico para você nesse livro maravilhoso, interessante, que é o livro de Gênesis, que nos conta a história dos patriarcas. Nós já meditamos na história de Abraão, de Isaac, agora é Jacó. Jacó fazendo essa viagem a Padã Arã, não é, que é a terra do seu tio Labão, seu avô Betuel, ele está indo para lá. Então, pôs-se Jacó a pé e foi-se à terra dos filhos do Oriente. Normalmente, terra dos filhos do Oriente indica o lado oriental, se bem que nós olhamos no mapa, Jacó está indo para o norte, um pouco para o Oriente, terra dos filhos do Oriente. Normalmente, o Oriente era considerado os desterrados, né? Os filhos do Oriente. E olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelha. Ele foi chegando na terra de Padã Arã e já encontrou 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço, e ajuntava-se ali todos os rebanhos, removia a pedra. Parece que eles tinham que juntar todos os rebanhos juntos, porque a pedra era enorme, colossal aquela pedra, sobre a boca do poço. E davam de beber as ovelhas, e tornava a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. Então havia uma grande pedra para remover, e somente quando chegava todo o rebanho que eles removiam. O encontro aqui de Jacó com a sua prima Raquel lembra um pouco o encontro de Eliezer com a Rebeca. Lembra um pouco, Eliezer, apesar que está indo buscar a esposa para Isaac, não é? Seu senhor, amando de Abraão. Aqui esse encontro vai lembrar, parece que era comum encontrar junto ao poço. Jesus também encontrou a mulher samaritana junto ao poço, não é? E tornaram a pôr a pedra. E disse Jacó: meus irmãos, de onde sois? E disseram: somos de Arã. Ótimo, né? Jacó queria ouvir isso mesmo, sabendo que ele estava próximo da casa do tio. E ele lhes diz: conheceis Labão, filho de Naor? Conheceis Labão, filho de Naor? Na verdade, Labão era filho de Betuel, mas Naor aqui é apresentado como avô de Labão, né? E conheceis Labão, filho de Naor? E disseram: conhecemos. E disse: está ele bem? E disseram: está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. Raquel era pastora de ovelhas, e o nome Raquel significa ovelha no hebraico. Então, é interessante, parece que Raquel gostava tanto de cuidar de ovelhas que seu próprio nome significava ovelha. Eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: eis que ainda é muito dia, não é tempo de ajuntar o gado, dai de beber as ovelhas e ide apacentai-as. E disseram: não podemos até que todos os rebanhos se ajuntem. Parece que eles usavam a força do rebanho e removam a pedra de sobre a boca do poço para que demos de beber as ovelhas. Estando ainda ele falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Está vendo? Raquel chegou, ela era uma pastora, e aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra. Só o fato de Jacó olhar para Raquel, ele se sentiu forte, né? Jacó era um homem forte, e realmente na Bíblia nós vamos perceber sua força, né? Ele tinha força para remover a pedra do poço sozinho, lutou com um anjo. Que homem forte era esse, não é? E ele removeu, olha que era preciso juntar todo o rebanho, mas assim que ele viu, note que isso fortaleceu, ele revolveu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. Interessante, aqui Jacó age como sua mãe agiu. Sua mãe, quando viu Eliezer, deu de beber a Eliezer e deu a todos os camelos. Mas aqui é Jacó que vai encontrar com Raquel junto ao poço
E ele é que vai remover e ele que vai dar de beber as ovelhas e Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, era cumprimento, né? Não é que, não vai pensar que Jacó saiu beijando Raquel logo de início. Ele beijou, era um cumprimento, um ósculo. E levantou a sua voz e chorou. Chorou de alegria, chorou de estar empenhado no seu caminho, depois dessa viagem que não era uma viagem curta, uma viagem longa. Ele encontra e sabe que está chegando na casa do seu tio. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então, ela correu e anunciou a seu pai. Ela foi anunciar ao pai que chegava um parente, não é? Sobrinho do Labão, filho de Rebeca. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro. A última vez que Labão tinha visto sua irmã foi quase há 97 anos atrás, quando ela partiu, né? Casou-se com Isaac. E aí, depois de 20 anos que ela teve Jacó agora tem 77 anos. Então ele viu a última vez, eu soube da sua irmã, 97 anos atrás. Labão correu ao encontro e abraçou e beijou e o levou à sua casa. E contou ele a Labão todas essas coisas. Contou tudo a Labão, contou tudo como tinha sucedido. Então Labão disse, verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. A última pessoa que falou isso foi Adão. Adão, quando viu Eva, disse, esta é agora, osso do meu osso e carne da minha carne, né? E Labão vai dizer essa mesma expressão, verdadeiramente és tu, meu osso e minha carne, ou seja, você é parte de mim, você é rei de fato, meu sobrinho, e ficou com ele um mês inteiro. Jacó passou um mês inteiro, né? A expressão osso e carne vem lá de Gênesis 2:23. E ele fica, então, um mês inteiro com Labão. Depois de um mês, depois disse Labão a Jacó, porque tu és meu irmão, has de me servir de graça. Parece que Jacó estava servindo o tio, né, trabalhando, ajudando no rebanho, servindo o tio, em troca da hospedagem, em troca da sua alimentação. Declara-me qual será o teu salário. O tio queria pagar a ele, perguntou qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome do mais velho era Leia e o nome da menor, Raquel. Então, Leia era a primogênita, Raquel a menor. Leia, porém, tinha os olhos tenros. Nós não sabemos exatamente se os olhos dela eram meio embaçados. Alguns dizem que talvez ela era meia caolha, ou seja, o olho meio desvirtuado. Mas Raquel era formosa de semblante, formosa à vista. E Jacó amava Raquel, ele já começou a gostar da prima, a prima que ele encontrou junto ao poço. Agora, 30 dias depois, quando o tio lhe oferece um salário, ele disse, note que foi ele que disse, não foi o tio que disse, 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Era comum pagar um dote, e também quando a moça casava, o pai pegava parte daquele dote e dava para a filha. E Jacó queria ter certeza que Raquel sairia da casa do pai com um belo dote. Ele disse, 7 anos te servirei. Ele podia ter dito 1 ano, 2, mas 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Jacó, de fato, está determinado a ficar com o tio. Promete 7 anos do seu trabalho para em troca de sua filha, tua filha menor. Claro que Labão adorou 7 anos de trabalho. Então disse Labão, melhor é que eu te dê do que a outro varão. Fica comigo. Claro que Labão aceitou 7 anos de trabalho por uma filha. E Labão gostou tanto que vai acabar enganando Jacó e pegando mais 7 anos, né? E assim serviu 7 anos por Raquel. Quando Jacó foi para lá, ele tinha 77 anos, mais 7, agora ele tem 84 anos, não é? Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram seus olhos como
poucos dias pelo muito que amava. Que amor profundo, que amor maravilhoso, esse amor de Jacó pela sua prima Raquel, é um amor semelhante, talvez, o de Cristo pela sua igreja, tipologicamente, o amor, não a pessoa de Jacó, que Jesus não anda enganando ninguém como Jacó, né? Mas o amor de Jacó, o sentimento que Jacó tem por Raquel, trabalhar 7 anos por ela, mostra basicamente o amor de Cristo pela sua igreja. E diz que foram como poucos dias, 7 anos não é pouco dia, é bastantes dias, né? Pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão, parece que os 7 anos se completaram, Labão estava se esquivando de dar, não é? Aí disse Jacó a Labão, dai-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Jacó não teve nenhum contato, mas agora ele falou, ei, tá na hora, tio. Já passou os 7 anos, dá minha mulher, para que eu entre a ela, para que eu tenha o contato, para que eu consuma o casamento. Então, ajuntou Labão a todos os varões daquele lugar e fez um banquete. Era normal fazer um banquete, o banquete das núpcias, das bodas. Fez o banquete e aconteceu que à tarde, tomou Leia, sua filha, e trouxe e entrou a ela. Ela está no entardecer, estava escurecendo. Quem sabe no banquete eles também tomaram vinho. Jacó não estava lá com os seus sentidos 100%, normalmente o pai da moça trazia ela e pronto, colocava no quarto ou na tenda, não é? Depende da casa que eles moravam. E aconteceu que à tarde tomou Leia, sua filha, e trouxe a ela. E Labão deu serva a Zilpa. Zilpa aqui já é mencionado como serva, porque vai acabar sendo também uma concubina de Jacó, não é? E Labão deu sua serva Zilpa por serva Leia, sua filha. Era comum também dar uma serva para ajudar, principalmente quando viesse filhos, para ajudar no trabalho da casa, para isso, né? Mostra também a prosperidade deles em ter servos e servas. E deu Zilpa, serva de Leia. Zilpa vai ser entregue a Jacó também, quando Leia e Raquel começam a disputar. Dessa forma, Jacó foi enganado. Mas quem planta engano, colhe engano. Jacó enganou o pai e agora o tio lhe engana, dando a filha mais velha. E aconteceu que pela manhã, Jacó era tarde, entrou a ela, nem notou, imagine só, ele amava tanto Raquel e acabou ficando com a irmã, sem perceber. E aconteceu pela manhã, ao ver que era Leia. Fica imaginando Jacó, pela manhã acorda, olha lá a caolinha, a vesguinha, olhando para ele, ele tomou aquele susto, meu Deus do céu. O que é isso, não é? Pelo que disse a Labão, por que me fizesses isso? Agora Jacó ficou bravo, né? Quando ele enganou o pai, não, mas agora sim. Não te tenho servido por Raquel, não tenho trabalhado eu 7 anos, porque, pois, me enganasse. Ah, quem planta engano, agora colhe engano. E quem gosta de enganar os outros, não gosta que lhe engane, né? Talvez o tio já sabia da história do engano, porque Jacó contou tudo para o tio, não é? E disse Labão, não se faz assim em nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. De alguma forma o tio está debochando com ele, usa de uma ironia, que ele também tomou a primogenitura do seu irmão. Não se faz assim, que a menor se dê antes da primogênita, não é? O tio viu que não ia conseguir vender Leia, agora ele conseguiu 7 anos de trabalho de Jacó por Leia, pronto. Ele cumpre a semana dessa, normalmente as bodas eram uma semana, né? Jacó teria que ficar uma semana com Leia, e assim será também as bodas na vinda de Cristo, que a igreja como noiva estará com Cristo por uma semana profética, que nós cremos que é a semana, 70ª semana de Daniel, enquanto que na terra ocorrerá a grande tribulação, a igreja estará na glória com Cristo, gozando dessa semana profética, desse relacionamento com o Senhor Jesus, né? Cumpre a semana desta, então te daremos a outra pelo serviço de ainda outros 7 anos servires comigo. O tio usou de astúcia,
ele sabia que Leia, ninguém ia dar nada pelo dote de Leia. Então o tio usou 7 anos, preferiu dar a Jacó Leia, né? Jacó foi em busca de uma esposa, acaba com 2, e mais 2 servas das suas esposas, na hora que elas vão começar a disputar para ver quem dá mais filho, não é? E aí, olha só, cumpra a semana dessa, e aí eu te darei a outra, mas você não precisa esperar mais 7 anos, daqui uma semana você vai ter Raquel, mas pelo trabalho de outros 7 anos. Ah, tio esperto esse Labão. Jacó queria uma esposa, agora trabalhou por 2. A primeira ele foi enganada no quanto ao seu salário, porque talvez Leia merecia o trabalho aí de 1 ano, né? Mas trabalhou 7 anos, lá pegou Leia, que é a primogênita, e aí a Raquel ficou em casa, ele teve que esperar mais uma semana para ter, mas ia pegar ela como pagamento adiantado, mas tinha que trabalhar mais 7 anos. Jacó trabalhou 14 anos pelas suas 2 esposas. Me faz lembrar a história do menino que chegou em casa e falou: ô pai, eu estou pensando em casar, quanto é que custa para casar, pai? O pai respondeu: eu não sei, meu filho, eu ainda não terminei de pagar a conta, não é? Daqui está Jacó, trabalhando 14 anos pelas suas 2 mulheres. Verso 28, e Jacó fez assim e cumpriu a semana dessa, cumpriu aquela semana, não é? Tá com Leia a semana toda, e então lhe deu por mulher a Raquel, sua filha. Ah, Raquel é que ele amava, Raquel que ele tinha trabalhado 7 anos e pareceu pouco, né? Jacó foi em busca de uma, agora tinha 2, mas pelo trabalho de 14 anos. E Labão deu a sua serva Bila por serva a Raquel. Então ele deu para Leia, ele deu Zilpa. E agora ele vai dar Bila para Raquel. Bila era serva de Raquel. Elas ajudavam no trabalho de casa, quando via as crianças, elas ajudavam a cuidar. E no caso, quando Raquel vê que não consegue dar filhos a Jacó, vai usar Bila para que tenha filhos por meio dela, porque sendo serva dela, os filhos que nascessem seria dela. É um costume, né, que hoje não se faz isso, mas naquela época se fazia. E entrou também a Raquel e amou também a Raquel mais do que a Leia. Ah, Jacó tinha, claro que ele amava a Raquel mais do que a Leia. Primeiro, Leia não era bonita de aparência, Raquel sim. Segundo, ele nunca trabalharia por Leia, ele trabalhou por Raquel e serviu com ele ainda outros 7 anos. Agora, olha só, Jacó vai ficar mais 7 anos com o tio. Jacó tinha 77, trabalhou 7 a 84, casou com Raquel, com Leia, enganado, pegou Raquel com 84 e espera mais 7 anos, com 91 anos, não é? E aí ele ficou, vendo, pois, o Senhor, que Leia era aborrecida. Parece, aqui esse verso dá a impressão que parece que as 2 eram estéril. Mas Deus abençoou a Leia. Vendo, pois, o Senhor, que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Sugere, talvez, que Leia também não tinha, mas o Senhor, para compensar a Leia, para ao ver que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. A esterilidade de Raquel se manteve. É interessante, Sara era estéril, Rebeca era estéril e agora Raquel era estéril. Essas repetições da história bíblica com uma certa similaridade a gente chama de eco na Bíblia. Como um eco, né? A voz fala, alô, 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 a voz repete. Da mesma forma, isso são chamados ecos na Bíblia. A Bíblia está cheia de ecos, as histórias quase que se repetem, mas com personagens às vezes diferentes. A esterilidade de Sara com Abraão se repete aqui de Jacó com Raquel, mas com personagens diferentes. A mesma coisa Isaac, teve que orar 20 anos pela sua esposa, não é? Raquel era estéril. Vendo o Senhor que ele era aborrecido, abriu-lhe a madre. E agora vai começar os filhos, né? A semente vai se multiplicando. Mesmo nessa disputa das 2 irmãs, Deus realiza o seu propósito, dando filhos. E concebeu Leia. Leia, a primeira esposa, não porque Jacó quis, mas porque o tio lhe deu. Ela era primogênita.
e ela vai ter um filho, e teve um filho, e chamou o seu nome Rubem. Rubem, cada nome aqui tem um significado. Rubem significa eis um filho, ou um filho, alcancei do Senhor um filho, dizendo, porque o Senhor atendeu a minha aflição. Coitada, ela queria era ser amada, não é? Por isso agora me amará o meu marido. Olha só, eis um filho, agora meu marido me amará. Estou melhor do que a minha irmã, que já consegui dar filhos ao meu marido. E ela pensou, agora meu marido me amará. E concebeu outra vez um filho. A mulher é fértil mesmo, dizendo, porque o Senhor ouviu que eu era aborrecida. E me deu também a esse, e chamou o seu nome Simeão. Simeão significa ouvir. Deus ouviu, eis um filho, Deus ouviu. Simeão significa ouvir. Né? E concebeu outra vez. Uau, a cada ano aqui ela está tendo um filho, né? E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo, agora, essa vez se ajuntará o meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. Levi significa união, juntar, não é? Levi, juntar. Eis um filho, o Senhor ouviu, Simeão, juntará-se o meu marido. Então, e concebeu outra vez, ela vai ter um 4º filho, talvez já era o 4º ano de casamento deles, e outra vez ele teve um filho, dizendo, dessa vez louvarei o Senhor. Por isso chamou o seu nome Judá, e cessou de ter filho. 4 filhos ela teve. Rubem, Judá significa louvor. Rubem, eis um filho. Simeão, ouviu-me o Senhor. Simeão significa ouvir. Levi significa juntar, unir, união. E Judá significa louvor. Então ela pensou assim, bom, eis agora um filho ouvindo que se junto, louvor, né? Dá até acho que para pregar aí, olha, um filho, eis um filho, que significa ouvindo, junto, louvor. Eis um filho, ouvindo, junto, louvor. Era isso. Ela pensou, 4 filhos tenho dado ao meu marido, dessa vez meu marido vai me amar, dessa vez meu marido vai ficar comigo. Raquel, tinha o amor do marido, mas não tinha filhos. Leia tinha filhos, mas não tinha o amor do marido. Leia queria o amor do marido. E Raquel queria dar filhos ao marido, não é? É difícil agradar uma mulher, sempre quer o que ela não tem. E é isso. A Leia tinha filhos, mas não tinha o amor, queria o amor. Raquel tinha o amor, mas não tinha filhos, queria filhos. Mulher é assim, sempre quer o que não tem, não é? E aí, olha só, nós temos Rubem, eis um filho, Simeão, ouvindo, Levi, junto, e Judá, louvor. Vendo, pois, Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã. E disse a Jacó, dai-me filhos, senão eu morro. Raquel queria morrer, porque não podia dar filhos a Jacó. Tá vendo? Ela tinha o amor, mas não tinha filhos. Dai-me filhos, senão eu morro. E Jacó se irou com Raquel. Jacó amava, mas agora ficou irado. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do ventre? Não é? Será que eu estou no lugar de Deus se você está impedido? Note que talvez a outra também era estéril, mas Deus só a pensou, porque depois ela cessou de ter filhos, não é? Estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do ventre? E ela disse, eis aqui minha serva Bila. Aí ela toma uma decisão. Pronto, já que você não me dá filho, está aqui minha serva Bila, entra ela, tenha filhos por meio dela, sobre os meus joelhos, e assim eu receba por ela. Esse termo sobre meus joelhos, alguns intérpretes acreditam que na hora que a mulher fosse conceber, a sua patroa colocaria as pernas entre as pernas da outra e a criança cairia sobre suas coxas, sobre os seus joelhos, e ela sentiria que a criança seria sua. Isso que o intérprete diz. Porém, alguns acham que seria uma posição bem confortável fazer isso enquanto a outra está para dar à luz, colocar o joelho só para ter o gosto, sentir a criança descendo pelas pernas dela,
Outros acham que o que significa é que quando essa criança nascer, ela estará sobre o meu joelho, estará no meu colo, eu cuidarei dela como meu filho. Então tem duas interpretações aqui sobre a expressão sobre meus joelhos. Uns acham que é na hora da conceição, enquanto a outra ia ter filho, ela viria com os joelhos, colocaria seus joelhos, a criança cairia sobre o joelho, ela sentiria que a criança seria sua, porque era sua serva. E a outra interpretação é que ela carregaria a criança no seu colo, cuidaria daquela criança. Então Bila agora é dada a Jacó como mulher, isso talvez 4, 5 anos depois desse casamento, visto que ela não dava filho, visto que a irmã já tinha dado 4, e assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela. Não é? Jacó, tá bom, mais uma mulher, pronto, já vai Jacó lá, entrando a ela, e concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel, julgou-me Deus. Ela sentiu-se julgada por Deus. Deus julgou-me e também ouviu a minha voz e me deu um filho. Note que ela considera o filho de Bila como seu. Por isso chamou o seu nome Dan. Dan significa juiz. Juiz, alguns interpretam Dan como Deus meu juiz, né? Mas Dan é juiz. O nome Daniel, que tem a mesma raiz de Dan, Daniel significa Deus é meu juiz, porque tem o El no final, que significa Deus é meu juiz. Mas Dan somente significa juiz, porque ela sentiu, julgou-me Deus a minha causa. E Bila, serva de Raquel, vai conceber de novo, significa que Jacó entrou ela de novo e deu a Jacó um segundo filho. Então disse Raquel, com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã. As duas lutavam, então o nome agora que ela vai dar a Naphtali significa luta. Então diz, com lutas Deus tem lutado e também venci e chamou o seu nome Naphtali. Então Dan é juiz, Naphtali é lutar. Então ela estava lutando com a irmã, não é? Agora ela conseguiu 2 filhos, ela considerava esses filhos dela, Dan e Naphtali, que nasceram talvez no 4º ou 5º ano do casamento dela com Jacó. Vendo, pois, Leia que cessava de gerar, está vendo a impressão que dá é que Leia também tinha problemas de esterilidade, apesar de ter dado 4, porque Deus abençoou ela. Vendo, pois, que cessava, tomou também a Zilpa. Pronto, Jacó já tinha 3 mulheres, agora vai ficar com 4. Tomou, pois, a Zilpa e sua serva e deu a Jacó por mulher. Aí pronto, Jacó agora a bagunça está feita. E deu Zilpa, serva Leia, um filho a Jacó. Então disse Leia, veio uma turba e chamou o seu nome Gade. Gade tem 2 interpretações para Gade. Uma é tropa, vem uma turba, uma tropa. E a outra interpretação para Gade é fortuna. Ela se sentiu afortunada, né? Afortunada por Zilpa ter lhe dado. E parece que o nome Zilpa significa afortunada. Então ela se sentiu afortunada por mais um filho. Agora ela tinha 5. Ela tinha Rubem, ela tinha Simeão, ela tinha Levi, ela tinha Judá e ela agora tinha Gade. Ela estava afortunada. Mas Zilpa não para aí. Olha só, depois deu Zilpa, serva de Leia, um segundo filho a Jacó. Agora Raquel vai ficar na derrota, né? Porque Bila deu 2, Zilpa também deu 2. Então disse Leia, por minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou o seu nome Aser. Aser significa felicidade, feliz. A Leia estava muito feliz agora porque Zilpa lhe deu um segundo filho. Apesar dessa luta entre as 2 irmãs, apesar desse agora monte de filho que Jacó tem, 4 de Leia, 2 de Zilpa, 2 de Bila. Jacó já tem 8 filhos. Mas tudo isso há um propósito de Deus. Há um propósito de Deus abençoando Jacó e vai ser a formação, a multiplicação. Jacó já tem 8 filhos, 4 mulheres, 8 filhos, não é? 2 são esposas oficiais e 2 são concubinas, não é? E chamou Aser, que significa felicidade. Então nós temos Rubem, que significa um filho.
Simeão, que significa Deus ouve, ouvindo. Levi, que significa união ou juntar. Judá, que significa louvor. Dan, que significa juiz. Naphtali, que significa lutar. Gade, que significa fortuna ou tropa. E o último Aser, que significa felicidade, não é? Felicidade. Olha, acho que dá para pregar um sermão aí para os pregadores. Pega o nome de cada filho de Jacó e você vai ter aí uma pregação, não é? E foi Rubem nos dias da cega do trigo e achou mandrágoras no campo. Mandrágoras era uma fruta que eles acreditavam que tinha talvez poderes eróticos, ou era chamado também a fruta do amor. Acreditava que ela dava condições de uma mulher cheirar. Hoje também existem outras frutas, a maca do Peru, que muita gente acha que mulheres que não podem gerar, se tomar maca é capaz de conseguir gerar. Certos homens tomam maca para poder ficar mais forte, outros acham que a guaraná é excitante, ou ginseng, e tantas outras raízes, né? E ele achou mandrágoras no campo. Naquela região, mandrágoras era considerado um elixir do amor, uma fruta excitante. E trouxe a Leia, já que Leia não podia dar mais filho. Rubem agora já tem o quê? Já está mais adulto, já consegue achar mandrágoras e trouxe a Leia, sua mãe. E aí quando Raquel viu as mandrágoras, então disse Raquel a Leia: ora, dai-me das mandrágoras do teu filho. Ela queria. Ela viu que Leia tinha parado de cessar, agora tomando mandrágora, quem sabe ia ter mais filho. Ela também queria. A fé dela estava mais nas mandrágoras do que em Deus. Tem gente que é assim, tem mais fé nos produtos aí naturais do que no Deus para orar, não é? E as duas vão brigar agora por causa das mandrágoras. Presta atenção, verso 15. E ela lhe disse: já é pouco que me hajas tomado meu marido. Ai, mas é engraçado. Quem tomou o marido de quem, não é? Leia foi dada a Jacó enganado, mas ela já achava que o marido era dela. Já é pouco que me haja tomado meu marido. Duas irmãs brigando pelo mesmo homem, né? Já é pouco que me haja tomado o marido, disse Leia. Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso se deitará contigo essa noite, pelas mandrágoras do teu filho. Parece que era a vez de Raquel, parece que tinha uma tabela lá de dias, um schedule, né, de dias, para ver quem é que se deitava. E era a noite de Raquel. Raquel falou: tá bom, me dá as mandrágoras e você pode se deitar no meu lugar com ele pelas mandrágoras do teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, lá vem o homem do trabalho, né, depois de cuidar do rebanho. Saiu Leia ao encontro e disse: a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. Pronto, Jacó já tinha que ficar com Leia. E deitou-se aquela noite com ela. E ouviu Deus a Leia. Note que não foi as mandrágoras que fez isso, mas Deus, verso 17, claramente, ouviu Deus a Leia e concebeu, e teve um quinto filho. Uau! Raquel trocou a noite dela com Leia, e Deus pegou, ouviu a Leia, e deu-lhe um quinto filho. E Deus me tem dado um galardão, pois tenho dado a minha serva ao meu marido, e chamou o seu nome Isacar. Isacar significa galardão, recompensa. Agora era o nono filho de Jacó. Jacó tinha duas mulheres oficiais, duas concubinas, e tem 5 filhos com Leia. Isacar é o quinto filho que ele vai ter de Leia. Parece que Leia cessou de dar a luz por 1 ou 2 anos, né? E agora ela troca as mandrágoras por uma noite com Jacó e vai conceber Isacar, que significa galardão, recompensa. Mas ela vai conceber de novo. Verso 9, Leia concebeu outra vez e deu Jacó um 6º filho, né? E agora veio o 6º filho de Jacó. 6º filho com Leia, mais 2 com Bila, mais 2 com Zilpa, é o 10º. E disse Leia: Deus deu a mim uma boa dádiva. E é isso que significa, né? Uma boa dádiva. Dessa vez morará o meu marido comigo,
porque lhe tenho dado 6 filhos, e chamou o seu nome Zebulon. Zebulon significa morada, Zebulon também significa honra, morada de honra, né? Zebulon, honra. Então nós temos aqui o nome dos 10 filhos de Jacó. Jacó já tem 10, 6 com Leia, 2 com Bila, 2 com Zilpa e nenhum com Raquel. Mas são 10 filhos. Rubem, o filho. Simeão, ouviu-me. Levi, juntar, unir, união. Judá, louvor. E aí vem Dan, que significa juiz. Naphtali, que significa lutar. Depois Zilpa vai dar a Jacó Gade, que significa tropa ou fortuna. Aser, que significa felicidade. E aí vem Isacar, que significa recompensa, galardão. E depois vem Zebulon, que significa morada, honra. E depois teve uma filha e chamou seu nome Diná. Diná é parecido com Dan. Diná significa julgada ou vingada. E nós vamos ter a história de Diná em Gênesis 34. Julgada ou vingada é o nome de Diná. Leia se sentiu julgada. Já tinha dado 6 filhos e agora dá uma filha a Jacó. Não é? Diná significa julgada ou vingada. Ela se sentiu vingada pela irmã. E Raquel? Raquel até agora não deu nada a Jacó. Imagine a frustração de Raquel, a tristeza de Raquel em ver que sua irmã deu tantos filhos ao marido, o marido que a amava, mas Deus não se esquece. Ah, como é bom quando Deus se lembra da gente, mesmo que a gente passe anos. E lembrou-se, verso 22, e lembrou-se Deus Raquel. Deus não a tinha esquecido, e não vai ser as mandrágoras. Novamente, ela brigou por causa das mandrágoras, tocou à noite com o marido pelas mandrágoras, não é? Mas quem vai se lembrar é Deus. Lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua mão. Deus a ouviu, ela começou a orar, ela começou a pedir. Não há oração que Deus não ouve, se você pede, insiste. E Deus a ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho, e disse, tirou Deus a minha vergonha, e chamou o seu nome de José. José significa aumentar, acrescentar. E chamou o seu nome José, dizendo, o Senhor me acrescente outro filho. O Senhor ainda me aumente, o Senhor me dê outro filho. Não é? Ela ficou feliz. Ah, Senhor, me dá outro filho. E por causa dessa briga tanto feia, ela vai ter outro. Só que vai ser Benjamim. Vai ser o filho que vai tirar a vida dela. Ela vai morrer quando eles voltam para a terra. Não é? E chamou o seu nome José. O Senhor me acrescente outro. E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão, deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Aí Jacó já queria retornar. Os 14 anos se cumpriram, quando nasceu José. 7 anos ele trabalhou por Raquel, mas o sogro lhe enganou, ele ficou com Leia pelos primeiros 7 anos. Os segundos 7 anos ele teve que trabalhar de novo por Raquel. No final ele trabalhou 14 por Raquel, porque Leia veio sem ele pedir. Mas quando nasceu José, ele disse, deixa-me voltar. Isso significa que ele tinha 77 anos quando ele foi, 14 anos se passaram. Quando José nasceu, Jacó tinha 91 anos de idade. E olha, isso aí também é confirmado em Gênesis 47, essa idade de Jacó. Quando José foi vendido, ele foi vendido com 17 anos. Aí José ficou preso até os 30 anos, quando ele interpretou o sonho de Faraó. Veio 7 anos de fartura, 37 anos. Aí no segundo ano da fome, que ele viu seus irmãos, e aí depois o seu pai desceu. Quando José levou o seu pai a Faraó, José tinha 39 anos nessa época. E aí Faraó pergunta a Jacó, qual é a tua idade? Jacó falou 130 anos.
Então, se você descontar 130, menos 39, que é a idade de José, 91 anos. Jacó tinha 91 anos quando José nasceu. E ele está pensando em retornar agora à casa do seu pai. Ele tem 11 filhos e uma filha, Diná. São 12. Vai nascer mais um de Raquel, Benjamim, mas ao retorno à casa do seu pai. E ele disse a Labão, deixa-me ir agora. Já tinha passado 14 anos. Dai-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelos quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que tenho feito. Mas o sogro não vai deixar. Parece que Jacó era um bom trabalhador. E o sogro, que já obteve 14 anos de trabalho de Jacó, e pelas duas mulheres, 2 servas que ele teve, 11 filhos. Então lhe disse Labão, se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Labão não queria que Jacó fosse. Fica, pois tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Claro, Labão estava enriquecendo e Jacó, a única riqueza era as 2 mulheres, 2 concubinas e 11 filhos, né? Mas o sogro vai lhe oferecer um salário e disse mais, determina o teu salário que te darei. Ele já tinha pego 14 anos do trabalho de Jacó, não é? Então lhe disse, tu sabes como te tenho servido e como passou o teu gado comigo. O gado de Labão estava forte, não é? Porque o pouco que tinha antes de mim é aumentado até a uma multidão. Labão tinha enriquecido às custas do trabalho e a bênção de Deus sobre Jacó. O Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Jacó queria ter o seu rebanho. Ele já tinha as suas mulheres, seus filhos, mas lembra que Jacó chegou de mão vazia, já está abençoado, né? Com 11 filhos, uma filha, 2 esposas, 2 concubinas. E ele disse, que te darei? O sogro disse, que te darei? Então disse Jacó, nada me darás. Bom, de novo, Jacó, nada me darás. Tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho, se me fizeres isso. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros. E o que é malhado e salpicado entre as cabras, isso será o meu salário. Assim testificará por minha justiça no dia de amanhã, quando vires o meu salário estiver diante da tua face, tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, semear por furto. Jacó escolheu, falou, eu vou pegar o salpicado, eu vou pegar o malhado, eu vou pegar o moreno, e você fica com o resto do rebanho, né? Então disse Labão, tomara que seja conforme a tua palavra. Olha o Labão é esperto aqui, não é? E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo que havia brancura e todo moreno entre os cordeiros, e deu na mão dos seus filhos. Labão tirou todo o rebanho, deu só um milagre agora para Jacó ter um rebanho, não é? E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o resto do rebanho. Quer dizer, Jacó, o salário dele era malhado, só que ele não tinha nenhuma ovelha malhada para dar cria. O salário dele era o cordeiro moreno, só que não tinha nenhum cordeiro moreno para dar cria. Ele ficou com os lisos, com os brancos, e os salpicados, malhados, foram tudo com os filhos de Labão. 3 dias é caminho de Jacó. Aqui Jacó vai ter que depender de Deus de novo. Então, olha o que Jacó fez. Então tomou Jacó varas verdes de álamo, e a de alaveira, de castanheira, e descascou nelas as riscas. Jacó tomou varas, e ele fez as varas ficar malhadas, não é? E descascou, descobrindo a brancura das varas que havia. E olha, eu não sei se isso funciona, mas Jacó fez. Jacó teve fé e funcionou para Jacó. E pôs as varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, onde o rebanho vinha beber. Onde o rebanho vinha beber, e
conceberam, vindo a beber. Então Jacó olhou, fez, e aí o rebanho ficou olhando aquelas varas, né? E acho que conforme o rebanho olhava, impregnou na mente do rebanho para que nascesse salpicado, malhado, não é? E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas, olha que coisa interessante, acho que alguém devia fazer essa experiência, e as ovelhas davam cria listradas, elas viam aquelas varas listradas, aí na hora que ela ia dar cria, saía listrada, salpicada e malhada, que era exatamente o salário que Jacó queria. Interessante isso, não é? Então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados, todo moreno entre o rebanho de Labão, e pôs seu rebanho à parte, e não pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez concebia as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebesse diante das varas. Parece que a ovelha lá, pum, nascia a ovelhinha toda malhada, não é? Mas quando enfraqueceu o rebanho, claro, depois de dar muito, e o rebanho ficou fraco, já estava aquelas ovelhas velhas, Jacó foi, não punha mais. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. Ah, vai tentar enganar Jacó. Jacó é mestre em engano, já tinha enganado o pai. Labão também não fica atrás, outro tio enganador. Então aqui é quem engana mais, não é? Jacó vai enganando o tio, pegando o forte, pondo as varas, usando de uma artimanha, e quando as fracas vão ficando, aí ele já não põe mais, fica para o tio, pronto, as fracas de Labão e as fortes de Jacó. Ei, Jacó, vai enganar enganador, não é? Esses dois aqui, tanto Labão como Jacó, você não sabe quem que é melhor ou pior aqui. Esses dois dão cobra e rasteira aqui. Dão rasteira em cobra os dois aqui, não é? Então Jacó vai ficando com as fortes e Labão com as fracas. E cresceu o varão em grande maneira. E teve muitos rebanhos, servos e servas e camelos e jumentos. Jacó vai enriquecendo. Jacó trabalhou 14 anos pelas suas mulheres. Durante os 14 anos foram nascendo-lhe filhos. Mas agora Jacó vai trabalhar mais 6 anos pelo rebanho e cresce, e enriquece, e Deus o abençoa, e Deus toma conta, e Jacó usa dessa artimanha das varas listradas, não é? Para ficar com as fortes e o tio com as fracas. Esses dois aqui, Labão e Jacó, são dois cidadãos na Bíblia, um passando a perna no outro, não é? Vendo quem é que consegue enganar mais, um arameu ou um hebreu, né? Qual dos dois? Vamos ver quem engana mais, o hebreu ou o arameu? Um israelita ou o arameu, né? Os dois aqui disputando. E assim as fortes ficam com Jacó. Essa história é linda, essa história é bonita, a história de Gênesis, Jacó chegando em Padã Arã, Jacó dando de rebebeiro, encontro com Raquel, ficando na casa do tio, trabalhando, casando, adquirindo mulheres, filhos, a bênção de Deus. Tudo isso é a preparação para esse grande povo que vai se tornar povo de Israel. Presta atenção, Jacó chegou sozinho. Quando ele voltar, ele vai voltar com 11 filhos, uma filha, 12, 2 esposas, 14, 2 concubinas, 16, mas Jacó são 17 pessoas. O homem que foi sozinho vai voltar com 17 e um grande rebanho. Ele já tinha dito para o tio que queria voltar, mas o tio segurou e agora ele começa a trabalhar para o seu rebanho, para o seu rebanho. Capítulo 31 e 32, nós vamos ver o retorno de Jacó. Mas aqui nós temos na história, em Padã Arã, nesses 20 anos que Jacó fica lá, trabalhando. E nesses 20 anos, aí quem sabe a ira de Esaú já caiu. A Rebeca, infelizmente, não menciona mais. Parece que nesses 20 anos que Jacó ficou lá, Rebeca veio a morrer. O filho que ela tanto amava, que ela mandou para o exílio, parece que ela não viu mais. Essas são as consequências, não é? Do engano. Nessa história nós vamos ver engano, nós vamos ver também a graça e a misericórdia de Deus
para com esses enganadores. A Bíblia não te ensina a enganar, não. A Bíblia ensina você a ser verdadeiro, não é? Mas ela mostra o engano desses homens. Com isso, nós terminamos. Divulgue o nosso canal. Quem esteve convosco, o pastor Eugênio Piacentini. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Aprenda com Jacó a não ser enganador, nem com Labão. Esses dois aí, misericórdia. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.